Olá, essa série que nós estamos trabalhando na comunidade Vinhedo ao longo desse mês trata a respeito da vida de Davi e, baseado na vida dele, nós estamos procurando entender um pouco como é ter um coração de um homem, de uma mulher que é temente a Deus e que deseja ver a sua vida se desenvolver segundo o coração de Deus. A Bíblia nos fala a respeito de Davi dentro de um contexto específico de um período de vida da nação de Israel, onde aquele que estava governando a nação de Israel era um homem chamado Saul. Saul era um israelita e ele conhecia todos os princípios da adoração de Israel a Deus e também os princípios da palavra de Deus presente ali na lei de Moisés, chamado Torá. Mas Saul era um homem que tinha um coração rebelde contra Deus. Apesar de Saul conhecer tantas coisas a respeito de Deus, ele não tinha disposição de realmente obedecer a Deus em tudo aquilo que Deus ordenava e orientava. A grande preocupação de Saul era garantir que o seu reino tivesse, seu reinado, o seu governo tivesse sucesso, seu reino tivesse sucesso. Por isso chegou um momento em que Deus escolheu na verdade um outro rei, designou esse rei para estar ocupando o lugar de Saul, mas a escolha desse rei não tinha a ver apenas com o exercício de um governo temporal. Na verdade ele tinha a ver com essa realidade maior que a gente chama nas escrituras de história da salvação. Tinha a ver com essa realidade do Evangelho, da boa notícia de um Deus que não desistiu de nos amar, que resolveu vir ao nosso encontro, apesar da nossa rebelião contra Ele. Ele resolveu expressar o seu amor por nós de uma forma contundente, clara, e isso acontece através da vida de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. A história de Davi começa no capítulo 16 de 1 Samuel, quando nós lemos que o Senhor diz a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. A partir daqui, então, a gente começa a ter uma série de orientações das Escrituras com relação à vida de Davi. Mas Davi faz parte de um processo maior da história. Davi faz parte dessa história maior de um Deus que, por amar o ser humano que ele criou à sua imagem e semelhança, entra na nossa história para nos trazer de volta para Ele, para nos reconciliar com Ele, para fazer com que a gente se conecte novamente com Ele, uma vez que nós estávamos vivendo a nossa vida de forma desconectada dEle, independente dEle, governando a nossa própria existência. Hoje em dia, quando as pessoas olham ao redor, elas veem o mundo muito mais com uma imagem de um grande campo, um grande parque, melhor dizendo, de diversão, onde a gente pode ir curtindo a vida, onde de vez em quando uma ou outra coisa acontece mais complexa, mas muitas pessoas vivem ao acaso, como se as coisas que estivessem acontecendo ao redor não tivessem muito objetivo ou sentido, além daquilo que estão vendo, além daquilo que está acontecendo. No entanto, a visão que as Escrituras nos dão a respeito do mundo é, na verdade, muito mais parecido com um campo de batalha. Como se o ser humano ele estivesse inserido num grande dilema, numa grande guerra, num grande conflito. No Novo Testamento, num dos textos que é escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos nesse conflito e que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra seres espirituais que estão operando e atuando naquilo que as Escrituras chamam de regiões celestes, que não tem a ver com um céu fora daqui, mas que tem a ver com todo esse sistema mundano, esse sistema da sociedade com o qual nós estamos inseridos. O fato é que todos nós, indistintamente, nós vivemos num conflito, nós vivemos numa guerra, nós vivemos numa batalha. Daí nós desejamos pensar um pouco a respeito dessa perspectiva de como é que nós podemos ser guerreiros, guerreiras, homens e mulheres que vão se tornando pessoas segundo o coração de Deus. No capítulo 16 de 1 Samuel, eu gostaria de destacar quem são essas pessoas, quem são esses guerreiros, quem são esses homens e mulheres que lutam, que batalham na sua existência de vida ao lado de Deus, ao lado do Senhor.
O primeiro destaque que eu queria fazer para a gente, que eu gostaria de pontuar aqui, é que estes guerreiros são homens e mulheres escolhidos por Deus. O texto nos diz que Deus escolheu Davi. Eu escolhi um dos filhos de Jessé. E assim como Deus escolheu Davi, quando nós abrimos a Bíblia em Efésios, no capítulo 1, versículo de número 4, nós somos informados que todo homem, toda mulher, todo ser humano que passa a desenvolver a sua vida numa caminhada com Deus, através do seu reconhecimento do sacrifício de Jesus, da vida de Jesus que Deus deu aí por nós, né, ou a nós naquela cruz, são pessoas que na verdade foram também escolhidas por Deus. O texto diz assim, porque Deus nos escolheu nele, esse nele aqui é em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Paulo está mostrando para a gente que não foi nada que nós fizemos, que não foi nenhuma atitude da nossa parte, nenhuma demonstração especial da nossa parte, que despertou a atenção de Deus por nós e levou Deus a nos escolher. Ele diz que essa é uma decisão que Deus tomou antes da fundação do mundo, de nos escolher em Jesus, de escolher homens e mulheres, e alcançar homens e mulheres através da vida do seu filho, da morte do seu filho, da ressurreição do seu filho. Então, assim como Davi, homens e mulheres que são guerreiros que lutam ao lado de Deus, são homens e mulheres escolhidos por Deus. A segunda característica que eu queria fazer aqui para a gente nesse texto, com relação a quem são esses guerreiros, é que eles são pessoas escolhidas, não apenas escolhidas por Deus, mas escolhidos também conforme os critérios de Deus. No versículo 7 de 1 Samuel 16, a gente lê: o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que leva o Senhor a escolher alguém? O que leva o Senhor a decidir alcançar uma pessoa e ter essa pessoa envolvida com Ele, ao lado dEle, caminhando com Ele, vivendo com Ele, aprendendo a viver a vida a partir de quem nós somos em Cristo Jesus? O texto deixa claro aqui que é aquilo que Deus vê no nosso coração. Não é nenhuma realidade externa, não é a nossa aparência, não é a nossa religiosidade, não é se nós estamos fazendo coisas certas ou erradas, não é se nós temos uma família que já é uma família ligada a uma religião, seja ela qual for ou não. O que leva Deus a escolher alguém, a trazer essa pessoa para uma relação com Ele, é o fato de que Deus conhece o nosso coração, Deus olha para o nosso coração, Deus anseia pelo nosso coração, Deus deseja que o nosso coração seja um coração sensível à sua voz, à sua direção. A diferença entre o coração de Davi e o coração de Saul é justamente isso. Davi tem um coração quebrantado, Saul não. O terceiro elemento que eu queria destacar aqui é que esses guerreiros são homens e mulheres que são chamados por Deus para uma missão. Davi foi chamado para ser rei. E eu e você, quando somos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, somos chamados para nos envolvermos na missão redentora de Deus. Quando Deus chamou Davi para ser rei, Ele não chamou apenas para que Davi fosse uma pessoa privilegiada, mas Ele chamou, como eu já disse, pensando nessa perspectiva do plano da redenção, do plano da salvação. Através de Davi, Deus iria estabelecer então a linhagem do Messias, e através do Messias Deus iria construir uma casa, um palácio que pudesse ser habitado por Ele, não feito por mãos humanas. Isso tem a ver com aquilo que a gente chama de igreja. Então, quando eu e você, ou quando qualquer outro ser humano é alcançado pela graça de Deus, nós não somos alcançados apenas pelo nosso privilégio, nós somos alcançados também por uma grande responsabilidade. A responsabilidade de entrar com Deus na missão de redenção, de salvação da vida de tantas outras pessoas. Eu espero por você no nosso próximo estudo a respeito de Davi, onde nós vamos ver algumas características desses guerreiros.